bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Na sequência dos nossos programas, nos quais questionamos os direitos e até a razão da existência do ser humano, nos deparamos com questões até então inexplicáveis e hoje pretendemos abordar um tema de alta relevância, que vem a ser os direitos do homem. Por que esses direitos ao longo da história foram completamente desrespeitados e pisoteados, considerando que as espécies anteriores do homem, como os Australopithecus, os Neandertais, os Homo erectus, etc., que não tinham o necessário desenvolvimento da mente, para não nos alongarmos demais, vamos desenvolver um raciocínio a partir do momento em que o Homo sapiens surgiu nesse planeta, ou seja, cerca de 350 mil anos. Desde o momento em que o Homo sapiens surgiu no planeta Terra, há cerca de 350 mil anos, a espécie humana começou a se destacar e a dominar o reino animal, por força de seu cérebro altamente desenvolvido, que o permitia usar os braços e manipular objetos, além de criar objetos, ferramentas e armas, e com isso começou a alterar o ambiente ao seu redor. E chegou ao ponto de assumir o comando do planeta, culminando no que é hoje a humanidade. Ora, com essa evolução decorrente da evolução da mente do Homo sapiens, o homem que sabe foi anexando ao ser humano uma série de direitos e, via de consequência, também de deveres. Entretanto, no mesmo momento que o Homo sapiens caminhava conquistando direitos, também ia se desrespeitando o direito alheio, por entender que o vencido não possuía direitos e não ser escravizado pelo vencedor. Com o fim das guerras e ataques bélicos, em que grupos atacavam outros grupos, depois cidades e por fim estados, na conquista de riquezas e de territórios que pertenciam a outros grupos, o Homo sapiens passou a desferir ataques econômicos, pois ao se tornar poderosos economicamente, em razão das suas conquistas militares, usou dessa força para dominar aqueles que possuíam menos riquezas, ou como ocorreu com muitos, principalmente da África, possuíam muitas riquezas, mas desconheciam o valor do que possuíam. Nessa sequência de conflitos, os direitos do ser humano, de um modo geral, começaram a emergir dos campos de batalha, da escravidão, dos saques, da fome, da miséria, da exploração, enfim, de tudo de bom e de tudo de mal que o homem, a cada conflito, fazia surgir na Terra. No meio da civilização humana, apareciam os direitos dos homens, os direitos humanos, tanto aqueles que foram derrotados, quanto daqueles que foram vencedores. Entretanto, levou-se milhares de anos sem que os interesses dos grupos mais poderosos permitissem que os direitos dos grupos mais enfraquecidos fossem responsáveis, tanto que, se contarmos do momento do surgimento do ser humano sobre a Terra, como dito acima, 350 mil anos, até os dias modernos, levou séculos e séculos até que em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, foi lavrada e assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 1948. Nela são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Por que demorou muito tempo? Por que esse reconhecimento foi coberto com tanto derramamento de sangue ao longo dos séculos? Podemos afirmar, sem medo de errar, que a mais perfeita resposta para que o homem demorasse tanto a reconhecer que da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis, é que emerge o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Encontramos no livro Universo Desencanto que nos revela uma linguagem simples e humilde, que o homem não se conhecendo, não conhecendo a origem do planeta e muito menos do universo, nutria até mesmo inconsciente um desprezo e um desrespeito pelos direitos humanos, que se refletia em decorrência da violência que resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. E com o advento de um mundo em que todos gozem da liberdade, de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Com a evolução da mente humana, o surgimento de novas ideias e o moderno pensar, que tanto se aproxima do pensamento platônico, o homem começou a perceber no próximo valores que ele nem sequer tinha capacidade de perceber nele mesmo e que existiam. Então, depois de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanto derramamento de sangue, de tanta dor e de tantas coisas ruins, em 10 de dezembro de 1948, foi adotada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, composta de 30 artigos, a saber: a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos, todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito e a esses direitos, as liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade de direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente sob a tutela sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares,
reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12. Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância em público ou em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, e este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias
quaisquer meios, independente de fronteiras. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim, com a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e aos serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados de assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será garantida pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A instrução se orientará no sentido pleno do desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja autor.
Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social ou internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Não há dúvida de que foi um grande passo na convivência do ser humano, mas pergunto, resolveu? Respondo que em parte, posto que ainda assistimos lutas cada dia mais perigosas pelo domínio da riqueza, do poder e de todo o planeta, o que pode, de um momento para outro, eclodir numa destruição do próprio planeta Terra. Assim sendo, como todo este avanço, verifico que apenas no livro Universo em Desencanto encontrei elementos e razões lógicas e comprovadas que podem evitar a destruição do planeta, e via de consequência de todo o ser humano, jogando por terra toda essa luta que o Homo sapiens atravessou durante esses 350 mil anos de existência. A solução está no homem. O homem precisa se conhecer, para então conhecer todos os outros homens, o planeta e o universo. E se conhecendo, não há de querer destruir o seu próximo. Muito pelo contrário, pois este comportamento fará com que seu raciocínio se desenvolva de uma forma admirável e imensa. E qualquer pessoa que se utiliza do exercício da razão, mais do que qualquer uma, saberá controlar o seu poder e espalhar seu amor, conduzindo os povos para uma paz eterna e duradoura, sob o comando da sabedoria. Este é o objetivo final de todos nós, que alcançaremos desenvolvendo a razão, administrando o poder, esbanjando o amor, como nos ensina essa obra genial e altamente cultural, chamada Universo em Desencanto. Muito bem, amigos, fizemos hoje o sorteio, né? Tivemos um ganhador, né, Celso? Isso. Né? E o ganhador foi o senhor, deixa eu botar aqui, Pedro Ongarato. Senhor Pedro Ongarato, parabéns, senhor Pedro Ongarato, que faça um bom proveito da leitura deste conhecimento. Aos demais, vamos garantir nos próximos meses novos sorteios. Portanto, não se preocupem, não faltará livros para todos que tenham interesse. Meu muito obrigado pela audiência e vos aguardo então na próxima semana, nesse mesmo horário, com um novo programa e com os questionamentos que porventura surgirem sobre este programa. Os canais competentes, vocês sabem, é marcelodefigueiredo.ramos@gmail.com e o WhatsApp DDD 51 996 14 10 41. Então, meus amigos, desejo-lhes uma excelente passagem, né, de ano novo,
com muita luz e com muita sabedoria dentro de vocês. Este é o objetivo de nós todos. Um forte abraço.